cenário que eu vejo sempre. O seguro feito pela imóveis alugados, né, que Sim. são muitos, principalmente para essa atividade de cartórios, e eles têm um seguro feito pela imobiliária. Sim. Protege quem? Os interesses do proprietário do imóvel. Só prédio, né? Só prédio. E o conteúdo aí do... E o conteúdo. E as outras coberturas que nós vamos falar, como lucros cessantes, como Sim. responsabilidade civil e outras coisas mais. Sim, né? Então, bacana. É muito importante que tenha a apólice do cartório. Eu gosto de entrar nessa parte porque eu acho que os imóveis alugados, ele tem uma lei que ampara eles, né, que é a questão da lei do inquilinato, que quem está alocando tem a obrigação de fazer o seguro de incêndio. Mas não necessariamente você precisa fazer com a imobiliária. Você pode também procurar o corretor, procurar você, o André, para pedir uma apólice mais completa que ele englobe aí o prédio, o conteúdo, que você pode colocar até uma cláusula beneficiária dizendo que os danos causados ao prédio vai para o proprietário e você nomeia lá quem é o proprietário. Isso. E conteúdo, eu como estou locando, todo o conteúdo pertence a mim. Então essa seria uma apólice completa do empresarial, não só fazer esse vínculo com a imobiliária, porque você só está respaldando mesmo o prédio e seu conteúdo ele fica desamparado. E aí, muitas vezes, complementando o que você está falando, que é muito pertinente, a cláusula beneficiária é uma ferramenta muito eficiente para você proteger o interesse da locação, do locatário. Seu como conteúdo e do locador como prédio. Então você separa as coberturas ali dentro da própria apólice, uma apólice que você, tabelião, proprietário do seu negócio, vai ter o controle sobre ela, né? Então você não só, aí nós vamos falar das outras cláusulas de cobertura que tem aqui, não só para a cláusula beneficiária a favor do proprietário do imóvel, do locador, mas você aí já se separa. Agora eu quero, o conteúdo é meu, todo o mobiliário, todos os equipamentos eletrônicos, tudo que não for instalado é seu. Eu costumo falar, virou de cabeça para baixo e caiu. Aí é seu. E tem algumas coisas assim que a gente vê, né, por exemplo, coberturas específicas para acabamento como espelhos, mármores, granitos, se tem alagamento ou não na região. É bem bacana você trazer isso, porque aqui na Tóquio, né, a gente fala que nos demais produtos empresariais, a gente garante as coberturas para espelhos, vidros, mármores, tranquilo, desde que eles estejam fixados. Então, se eu tenho só um espelho que ele está amarrado, ele tem um ganchinho que segura ele, aconteceu um vento leve, bateu, quebrou, não. Mas se eu tenho uma pedra de mármore que está instalada, um espelho instalado, a gente considera como parte da estrutura da empresa. Sim, tem muitos cartórios com fachada inteira. Com fachadas. E um diferencial também é que a própria hoje, que está muito em alta a questão das medidas de ESG, né, sustentabilidade, é o diferencial da própria estrutura de placa solar. Hoje você nem precisa contratar mais um seguro de placa solar. Algumas seguradoras já entendem a placa solar como parte da estrutura do prédio. Então é um baita diferencial, como a gente está falando muito sobre energia limpa, sobre sustentabilidade. Então está muito em alta isso. Então a gente tenta também criar medidas também que ajudem o meio ambiente também nesse sentido. Perfeito. Outra coisa que eu tenho visto muito, assim, imóveis em beira de rua, tá? Sim. Onde tem um trânsito, como aqui em São Paulo tem vários, assim, né? Que você tem um trânsito pesado na porta e com descontrole de um veículo pode adentrar a fachada do cartório e destruir tudo. Verdade. E isso a gente fala muito eu acho que esse ponto que você traz é um ponto um pouco da venda consultiva, né? Eu acho que, tipo assim, o que eu vou oferecer para esse cliente, um exemplo? Vai ter cartórios e vai ter cartórios. Um exemplo, um cartório que fica no 8º andar, eu não vou oferecer uma cobertura de impacto de veículos. Mas óbvio. A não ser que seja, né? Tem para queda de aeronave. Queda de aeronave. Já é pertinente. Mas, por exemplo, eu vejo que o estabelecimento ele está num local em que tem grande movimentação de carro. A gente já vê que nessa região já tem históricos de acidente. Então você pode contratar realmente essa cobertura. E a gente não tem limitação quanto a isso, tá? O que a gente faz o nosso estudo hoje de precificação? A gente faz acúmulo de risco. Eu vejo um exemplo no CEP-X, quanto é que eu tenho de importância segurada? No CEP-X, quanto é que eu tenho? Dessa cobertura, impacto de veículos, quanto eu indenizei nesse CEP? Nada? Disponibiliza.
Então a gente trabalha com um modelo muito real timer. E não quer dizer porque se aconteceu, a gente vai deixar de apresentar. Não, a gente muitas vezes vai ver um ajuste, vai identificar realmente que foi um caso pontual, nos últimos 3 anos é a primeira vez que aconteceu, então tá tudo bem também. Mas é importante entender um pouco onde é que essa empresa está, como ela está localizada, então é ter esse olhar realmente consciente. Então existe uma inteligência por trás disso que analisa o risco também pela localização. Sim, pela localização. A gente tem um exemplo, caso mesmo aqui, dá um exemplo de outros estados, Maceió, uma região lá que teve um afundamento lá do solo, e a gente precisou nesses momentos também dar uma brecada na comercialização. Então a gente, para cobertura de alagamento, desmoronamento, a gente deu uma pausa até esperar reestruturar, verificar quais vão ser as medidas do governo. Então assim, aconteceu, a gente utiliza muito da tecnologia e da inteligência hoje atual para que a gente possa estar ajustando nossas velas de maneira rápida. É só o que nós falamos aqui. Seguro empresarial compreensivo, né? Compreensivo porque além daquela cobertura básica de incêndio, raio, explosão, implosão e muitas vezes queda de aeronave, já está na cobertura principal, a gente tem também a cobertura para terceiros, que é o locador, o proprietário do imóvel. Você tem equipamentos elétricos e eletrônicos, são danos por causa externa, involuntária, que aconteça em cima de equipamento elétrico e eletrônico. Espelhos, vidros, mármores fixos, né, que fazem parte da estrutura do prédio. Né? Alagamento também, a gente teve agora a situação lá, a gente vê, né, no Rio Grande do Sul, aí também o desastre também que aconteceu. Hoje a gente continua com a nossa cobertura de alagamento no nosso portfólio, né, porque aconteceu uma catástrofe que a gente realmente vai tirar. Eu acho que isso também traz um alerta sobre a importância de contratar as coberturas adequadas de acordo com a sua região, né? Eu não contei no início, mas eu sou potiguar, sou do Rio Grande do Norte, em Natal. Trabalhei já também em João Pessoa, na Paraíba. E lá tem uma cidade lá que chama Cajazeiras, lá no interior da Paraíba. E lá é sertão. E de repente um dia, granizo. Quem imaginava? Fim do mundo. Tipo assim, qual empresário queria fazer o seguro empresarial ou residencial, queria contratar a cobertura de queda de granizo? Que é uma cobertura, queda de granizo. Então assim, hoje o fator climático, as questões naturais estão cada vez estão cada vez menos previsíveis. Então assim, o seguro ele abrange não só a cobertura para danos, terceiras rendas, mas também para causas naturais também. Perfeito. Por isso que esse levantamento que nós fazemos no OLX, de um mapeamento integral, a gente tem todas essas perguntas. É a região que tem alagamento, então eu olho no Maps também, olho lá com a minha equipe, a gente olha assim, poxa, isso aqui está perto do Rio Paraíba do Sul, vamos dar uma olhada nesse relevo aqui, faço mesmo. Legal. Eu vejo, poxa, às vezes eu abro uma imagem, está cheio de barro na rua, eu falei, isso aqui é lagoa, marca de água na fachada. Verdade, isso lá é muito bom. Aí eu já recomendo, olha só, meu amigo tabelião, poxa, vamos colocar um alagamento que eu vi que tem uma marquinha de água ali, meio metro de altura, vamos colocar a cobertura de alagamento? E faz diferença. Assim. Sim, exatamente. Arrombamento, eu vi que você colocou, né? Eu acho que é uma das maiores preocupações do empresário roubo, né? Acho que quando a gente fala é tudo que você construiu, né? Eu falo que hoje quando você está com uma empresa sólida, você não começou com ela sólida. Começou com o primeiro passo, com aquele primeiro equipamento, máquina, aquilo se foi estruturando, foi melhorando. De repente você está com a sua empresa ali toda organizada, do jeito que você imaginou assim que seria, e sujeito a um arrombamento, a um roubo. E hoje dentro da cobertura de roubo e furto, a gente garante não só o roubo e furto daquilo que foi roubado e furtado, a gente também garante os danos pela tentativa do roubo. Perfeito. Então, arrombou uma porta, uma parede, uma janela, além do objeto que ele foi roubado e furtado, a gente também garante as despesas com reposição daqueles bens que foram danificados. Ou seja, uma cobertura ampla. Então não é só roubo realmente. Não é só roubo e furto, a gente só não vai indenizar o que foi roubado, mas não, os danos pela tentativa também. Aí que entra também os equipamentos de prevenção, como a parte alarme, monitoramento, acho que faz muita diferença. Hoje está muito em alta as empresas utilizarem os alarmes infravermelhos também de detecção, até porque faz monitoramento remoto, o alarme ali aciona e já dá aquele
susto muitas vezes no dia, então já evita realmente que algo maior possa vir a acontecer. Perfeito. Também. E diminui o custo do seguro. Muito também. Tipo de coisa. Tem 10% de desconto na cobertura básica, quando você coloca que tem alarme já. Vou falar um pouquinho também de outra cobertura que eu acho assim, imprescindível. Tá. E hoje mesmo nós estávamos de manhã aqui em São Paulo com um vento bem forte. Bem forte. Então essa cobertura de vendaval, ciclone, granizo, você acabou de falar, é importante. Sim. E principalmente hoje mesmo, né, quando a gente está falando que tá caótico quando a gente fala no sentido de climático. Nossa, Começa o dia frio, no meio-dia tá calor, à noite tá frio, ventos fortes, então tá imprevisível, a gente poderia dizer assim. Então, a cobertura de vendaval ela garante aí todos os danos que a empresa vier a sofrer com ventos superiores aí a 50 km por hora. Então, uma placa que voou de outro estabelecimento e bateu na sua empresa, um objeto que realmente veio e danificou a sua empresa, o telhado da sua empresa, que a gente vê muitos vídeos aí que acontecem devido a um grande vento realmente ser destruído. Então, todos os danos que a sua empresa vier a sofrer decorrente de um vendaval, um ciclone, a questão de granizo também, ele passa a ser respaldado e também indenizado. Por isso é importante você contratar, porque a gente fala que não é só o roubo, não é só o incêndio, não é só o dano elétrico. Existe fator climático também que pode trazer um dano para você. É um fator imprevisível e que nem é uma pessoa, né? Na verdade é um elemento natural. Por que eu dei esse sorriso aqui? Porque eu vejo situações, não, mas aqui não venta, aqui está tranquilo, o telhado está muito bem estruturado, até dá um vento de 80, 90, 100 km por hora que nunca tinha dado. A última vez foi 50 anos atrás, ou aquele mapa de medição só tem 20 anos, você não sabe se algum dia deu. Sim. Mas levou. E é uma cobertura assim, de novo, né, com custo muito tranquilo. Muito tranquilo. E pode minimizar muito prejuízo. Eu falo que até isso também, né, quando a gente vai olhar os custos das coberturas, a gente vê que, nossa, eu estou garantindo, vou dar um exemplo de roubo aqui, eu contratei 30 mil para roubo, estou pagando R$600 por ano. Sabe o que eu coloco sempre? Assim, vamos pegar esse custo anual aqui, que a gente chama de prêmio, né? Vamos pegar esse prêmio, que é o custo do seguro anual, vamos dividir por quantos dias no ano você abre, tirando os feriados, está 250. Vou botar 250, divide por 250 dias. Qual é o custo diário? Nossa, 2 dígitos, talvez. Sim, então, verdade. Assim, é conscientizar mesmo, né? Tipo, vale mostrar, eu falo que a rotina do empresário, de quem faz gestão do seu negócio, ela é muito corrida. E muitas vezes você está preocupado em faturamento, funcionário, colaborador, manutenção predial, e às vezes o seguro passa despercebido porque não está no seu dia a dia. Aí acho que nesse momento entra aqui o André, né, para realmente chamar o empresário, chamar o cartório junto e falar assim, essa proteção você tem para que a gente possa dar garantia ao seu negócio? Eu tenho esse plano aqui. Perfeito. Por esse valor e tal, você vai estar pagando, garantindo. Perfeito. Porque eu falo que é uma necessidade latente, que o empresário tem, mas pela rotina, pelas coisas, alguém precisa despertar. Precisa chegar nele e dizer, é sua principal fonte de renda, é seu patrimônio. Quanto tempo você passou, muitas vezes, para conseguir o padrão de vida que você tem hoje, o estilo de vida.